Sermão do Monte, capítulo 15, parte 4, a luz do mundo. Ora, por qual motivo ele se utilizou dessa ordem de apresentação e não ao contrário? Esse é um ponto assaz interessante e prático. O primeiro efeito exercido pelo crente sobre este mundo reveste-se de um aspecto geral, ou seja, é um efeito mais ou menos negativo. Eis um homem que se tornou crente. Ele vive na sociedade, no seu escritório ou na sua oficina. Visto ser ele um crente, imediatamente começa a exercer certa influência, uma influência controladora, conforme já temos considerado. É somente após isso que o crente tem essa função específica e particular de atuar como luz. Em outras palavras, as Escrituras, ao abordarem a natureza do crente, sempre enfatizam em primeiro lugar aquilo que ele é, antes de começarem a falar sobre aquilo que o crente faz. Como crente que sou, eu sempre deveria exercer tal efeito geral sobre os homens antes que possa exercer aquela influência mais específica. Onde quer que eu me encontre, imediatamente esse algo diferente que há em mim deveria produzir esse efeito. E isso, por sua vez, deveria levar homens e mulheres a olharem para mim e dizerem: naquele homem existe algo de extraordinário. E então, enquanto estiverem considerando a minha conduta e o meu comportamento, eles começarão a fazer-me perguntas mais diretas. É nessa altura que se destaca nosso elemento iluminador, e assim ser-me-á dada a oportunidade de falar com outras pessoas e ensiná-las. Ora, com demasiada frequência nós, os crentes, tendemos por querer reverter essa ordem de coisas. Temos falado de uma maneira excessivamente erudita, mas nem sempre temos vivido como o sal da terra. Quer apreciemos o fato, quer não, a verdade é que nossas vidas sempre deveriam ter a primeira palavra. Porém, se os nossos lábios falarem mais alto do que as nossas vidas, isso terá pouquíssimo valor. Por muitas vezes, a tragédia é que as pessoas proclamam o Evangelho por meio de suas palavras, mas toda a sua vida e conduta são uma negação do que dizem. Por isso é que o mundo não lhes presta muito atenção. Jamais nos deveríamos esquecer da ordem de apresentação empregada pelo Senhor Jesus. De maneira deliberada, o sal da terra foi mencionado antes da luz do mundo. É que devemos ser algo antes de começarmos a agir como algo. Esses dois fatores sempre deveriam caminhar paralelamente, mas a ordem e sequência dos mesmos deveriam ser conforme o Senhor firmou-nos aqui. Tendo isso em mente, passemos agora a considerar a questão de acordo com o seu lado prático. Como é que o crente pode demonstrar que, efetivamente, ele é a luz do mundo? Tudo se resume em uma pergunta simples: qual é o efeito da luz? O que a luz realmente faz? Não se pode duvidar que a primeira coisa que a luz faz é dissipar as trevas, bem como tudo quanto às trevas pertence. Imaginemos um quarto às escuras, onde seja repentinamente acionado um interruptor de luz. Ou pensemos nos faróis de um automóvel que vem avançando por uma escura estrada do interior. Conforme dizem as Escrituras, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, como está em Efésios capítulo 5, verso 13.
Enquanto a luz não se manifesta, de certo modo, temos consciência das trevas. E isso envolve uma questão fundamental. Referindo-se à vinda do Senhor Jesus a este mundo, citou Mateus: o povo que jazia em trevas viu grande luz, como está em Mateus capítulo 4, verso 16. A vinda de Cristo e do seu Evangelho foi um acontecimento tão fundamental que pode ser expressa dessa maneira. E o primeiro efeito da vinda de Cristo ao mundo foi que ele desmascarou as trevas que caracterizam a vida desse mundo. Ora, isso também é algo que sempre e inevitavelmente é feito por qualquer pessoa boa e santificada. Sempre precisamos de alguma coisa que nos mostre a diferença, pelo que a melhor maneira de se revelar uma coisa é prover-lhe um contraste. É precisamente isso que o Evangelho faz, como também todo aquele que é crente verdadeiro. Conforme exprimiu o apóstolo Paulo, a luz desmascara as coisas ocultas das trevas. E então ele assevera: os que se embriagam, é de noite que se embriagam, como está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 7. O mundo inteiro está dividido entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Grande parte da existência nesse mundo é vivida sob uma espécie de tenebroso véu. As piores coisas sempre acontecem acobertadas pelas trevas. Mesmo o homem natural, degenerado e escravo do pecado, ficaria envergonhado se as suas ações fossem expostas à plena luz. Por quê? Porque a luz desmascara as trevas. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, como está em Efésios, capítulo 5, verso 13. Ora, o crente é a luz do mundo, exatamente nesse sentido. Isso é inevitável e não pode ser entravado. Simplesmente por ser um crente, a pessoa regenerada leva uma vida diferente. E isso de pronto revela o verdadeiro caráter e a natureza de toda e qualquer outra maneira de viver. No mundo, pois, o crente se assemelha a uma luz que foi acesa, e sem demora as outras pessoas começam a pensar, a admirar-se, a sentir-se envergonhadas. Naturalmente, quanto mais uma pessoa tiver sido santificada, tanto mais evidente tornar-se-á o fenômeno. O crente nem mais precisa falar, somente devido ao fato de ser o que é, leva as pessoas a se sentirem envergonhadas de si mesmas, diante do que costumam praticar. É desse modo que o crente verdadeiramente atua como uma luz. Assim sendo, o crente estará provendo ao mundo um modelo a ser seguido. Estará demonstrando que existe uma outra modalidade de vida, possível à humanidade. Desse modo, ele põe em destaque o erro e o fracasso da maneira de pensar e de viver dos incrédulos. Conforme vimos, ao abordar o fato que o crente é o sal da terra, outro tanto pode ser visto no que diz respeito ao crente ser a luz do mundo. Todo verdadeiro reavivamento sempre exerce esse efeito. Certo número de pessoas crentes, em qualquer segmento da sociedade, tende por afetar a vida inteira dessa sociedade, sem importar se as demais pessoas concordam ou não
com os seus princípios básicos.